Eu sempre soube que não era a filha preferida, mas no dia da formatura militar da minha irmã, tudo saiu do controle. Meu pai me humilhou na frente de centenas de pessoas, dizendo que eu era uma vergonha, que tinha abandonado o exército por fraqueza e que nunca daria orgulho para ninguém. Minha irmã riu, me chamando de inútil, mas o que eles não imaginavam é que, naquele mesmo evento, a verdade que escondi por anos finalmente seria revelada. E quando um dos homens mais poderosos do exército brasileiro entrou naquele pátio, ele não foi cumprimentar a minha irmã. Ele veio direto até mim. A partir desse momento, minha família descobriu quem eu realmente sou, e pagou um preço altíssimo por tudo o que fez. Se eu fosse você, ouviria essa história até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Eu sempre soube que havia um lugar reservado para mim dentro da minha família, e não era de afeto, nem de orgulho. Meu nome é Isabela, e cresci ouvindo que eu era filha difícil, a que nunca fazia nada direito, a que decepcionava. Enquanto minha irmã mais nova, Camila, recebia elogios até quando respirava, eu era tratada como um fardo. Aos olhos dos meus pais, especialmente do meu pai, Rogério, eu existia apenas para destacar o brilho dela. Quando completei 18 anos, fiz algo que ninguém esperava, me alistei no Exército Brasileiro. Não por aprovação, porque eu nunca teria, mas porque sempre acreditei que disciplina, foco e serviço eram caminhos para algo maior. Camila, que na época ainda estava no ensino médio, riu por semanas, dizendo que eu jamais suportaria as primeiras semanas de instrução. E meus pais, que deveriam me apoiar, apenas reforçaram a ideia de que aquela decisão era um capricho fadado ao fracasso. O que ninguém soube, nem por um segundo, foi o que realmente aconteceu depois. Uma semana após minha incorporação, fui chamada para uma entrevista sigilosa. Não entendi nada, mas obedeci. Ali, diante de 3 oficiais de alta patente, ouvi pela primeira vez que meu nome havia sido selecionado para um processo seletivo restrito, reservado a quem tinha perfil para uma área que exigia excelência absoluta. Não era uma promoção. Era um desaparecimento. Minha vida pública no Exército foi encerrada naquele mesmo dia, oficialmente, por desistência. Minha família acreditou com facilidade. Meu pai repetia para quem quisesse ouvir que eu havia abandonado tudo por ser fraca. Minha mãe dizia que eu tinha sensibilidade demais para a carreira militar. Camila, por sua vez, usava meu nome como piada sempre que podia. Eu me tornei o lembrete vivo de tudo que, segundo eles, não se deve ser. Mas enquanto eles me descartavam, eu renascia, longe de todos. Ingressei em um setor que quase ninguém conhece, dedicado a operações estratégicas que não aparecem em jornais, nem em documentos oficiais. Ali, descobri uma versão de mim que nem eu sabia que existia, precisa, fria quando necessário, disciplinada até o osso. Cada missão me moldou, cada decisão me pesou, até que um dia, sem alarde, meu nome apareceu entre as mais altas patentes das Forças Armadas. Agora, depois de tantos anos atuando onde poucos têm permissão de entrar, recebi uma autorização incomum, comparecer à formatura de Camila, no curso militar que ela tanto alardeou, aquele em que ela finalmente seria reconhecida como a joia da família. Quando minha mãe me ligou para lembrar do evento, deixou escapar que Camila estava animadíssima com a possibilidade de eu voltar lá para aprender como uma militar de verdade se porta. Meu pai, por outro lado, deixou claro que esperava que eu ficasse quieta e discreta, já que, segundo ele, eu seria apenas mais uma civil na plateia. Eu concordei com tudo. Não porque eles estavam certos, mas porque eles não fazem ideia do que realmente aconteceu comigo. Ainda acreditam que sou a filha fracassada, a desistente. E talvez fosse exatamente essa percepção que tornaria aquele dia inesquecível. Eu sei o que me espera. Rogério não perderia a chance de me humilhar diante de todos. Camila, muito menos. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não sinto temor ao pensar nisso. Sinto preparo. Como se cada passo até aquele anfiteatro fosse uma peça de algo muito maior, que finalmente está prestes a se revelar.
Eles acham que conhecem a minha história. Acham que sabem quem eu me tornei. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-los para a verdade. Cheguei ao local da formatura mais cedo do que precisava. O pátio externo do Centro de Instrução Militar estava enfeitado com bandeiras, arquibancadas metálicas e uma fileira de cadeiras reservadas para autoridades. O sol começava a subir e já incendiava o concreto com aquela sensação seca tão típica do interior de Goiás, onde o evento seria realizado. Eu mantive a postura neutra, as mãos livres, o olhar atento. Nada no meu exterior denunciava quem eu era de verdade, apenas uma mulher comum, vestida de forma simples, que aguardava o início da cerimônia. Mas quando vi meus pais chegando, percebi que nada havia mudado desde que saí de casa. Rogério caminhava com o peito estufado, como se fosse ele quem estivesse se formando. Minha mãe, Helena, ajustava a maquiagem como se estivesse indo para um casamento. E Camila? Camila surgia rodeada por colegas do curso, rindo alto, orgulhosa do uniforme impecável que usava. Ela exibia a farda como se fosse a encarnação viva da glória militar. Assim que me viram, meus pais trocaram olhares rápidos, o tipo de olhar que precede constrangimento. Helena sorriu, mas era um sorriso tenso, sem alma. Rogério nem tentou disfarçar a expressão de desprezo. Olha só quem apareceu, ele disse, autossuficiente para os familiares ao redor ouvirem. Pensei que estivesse ocupada demais com, seja lá qual emprego medíocre você tem hoje. Ignorei o comentário. Minha tranquilidade pareceu irritá-lo ainda mais. Camila aproximou-se com aquela superioridade treinada, como se estivesse desfilando. Seus colegas pararam atrás dela, atentos. Isabela. Ela exclamou, com uma falsidade tão óbvia que até o vento pareceu revirar os olhos. Que bom que veio. Achei que teria medo de entrar num quartel de novo. Os risos contidos atrás dela foram como pequenos estilhaços tentando me atingir. Permaneci firme. Não tive medo, respondi. Nunca tive. Ela inclinou a cabeça, como uma predadora analisando uma presa. Claro que teve. Você fugiu na primeira semana de treinamento. Papai sempre conta essa história. Lembra, pai? Rogério cruzou os braços, sentindo-se convocado para a performance. Abandonou por fraqueza, ele afirmou, como se estivesse lendo um relatório oficial. Qualquer um sabe que serviço militar não é pra gente sensível demais. Ainda bem que Camila veio para reparar essa vergonha. Helena apenas concordou, como sempre. Conivente. Silenciosa. E parte do problema. Eu poderia ter respondido. Poderia ter destruído cada argumento com a verdade que carregava. Mas não era o momento. Não ainda. A cerimônia estava prestes a começar, então seguimos em direção às arquibancadas. Rogério, claro, escolheu um lugar estratégico, bem próximo da área reservada aos oficiais e convidados importantes. Ele queria ser visto. Queria que todos soubessem que sua filha estava se formando. Sua filha favorita. Enquanto nos acomodávamos, ele continuou, incansável, sabe, Isabela, às vezes eu penso no dinheiro que desperdicei com você. Uniforme, transporte, alimentação, tudo jogado fora quando resolveu desistir. Já Camila, ele apontou para a filha mais nova com orgulho inflamado, Camila honra cada centavo que investimos nela. Camila sorriu, radiante, sem o menor pudor de participar da humilhação. Relaxa, pai, ela disse. É normal, nem todo mundo nasceu para ser militar. Algumas pessoas só servem mesmo para trabalhos pequenos. Ela virou-se para mim com malícia. Você ainda tá naquela empresa de entregas? Ou conseguiu algo pior? Eu respirei fundo. Controle é uma arma. E eu sempre soube usá-la. Eu me viro bem, respondi, mantendo minha voz estável. Rogério bufou. Me viro bem, repetiu com desdém. Expressão típica de quem vive com salário mínimo. Minha mãe fingiu arrumar a bolsa, evitando olhar para mim, como se minha simples existência fosse motivo de vergonha.
O locutor anunciou que a formação começaria em poucos minutos, e todos se levantaram para a entrada da bandeira. Os alunos se posicionaram em formação e Camila marchou até sua fileira, mais altiva do que jamais a vi. Mas enquanto todos os olhares estavam voltados para ela, o meu estava em outra direção, para o grupo de oficiais que se aproximava do palco, entre eles um homem cuja presença era impossível ignorar. Um silêncio diferente se espalhou pelo ambiente quando ele surgiu. O general Moretti, uma das figuras mais influentes do exército brasileiro, caminhava com passos firmes em direção ao setor de autoridades. Os murmúrios começaram. Pessoas apontavam discretamente. Era raro ver um oficial daquele nível em uma simples formatura regional. Meu pai percebeu também. Rogério arregalou os olhos, ajeitou a camisa, passou a mão no cabelo, como se Moretti fosse uma celebridade e ele estivesse prestes a ser visto por alguém importante. Agora sim, murmurou. A formatura da Camila vai ter o destaque que merece. Aposto que ele veio justamente por causa dela. Camila, lá na frente, tentava conter um sorriso vaidoso ao perceber o movimento. Mas eu sabia algo que nenhum deles sabia. General Moretti não tinha vindo por ela. E o motivo da presença dele mudaria tudo. O clima no pátio mudou completamente com a chegada do General Moretti. As conversas diminuíram, as cabeças se voltaram e até os cadetes na formação pareceram ajustar a postura, como se a presença dele aumentasse o peso da responsabilidade que pairava no ar. Meu pai, claro, inflou o peito mais ainda, como se tivesse sido ele o responsável por trazer uma das maiores autoridades militares do país para aquela cerimônia. Isso, minha filha, Rogério murmurou para Camila, mesmo ela estando longe demais para ouvir. É assim que se brilha. Um general desse nível não aparece à toa. Deve ter ouvido falar da sua dedicação. Eu permaneci em silêncio, observando a movimentação. Moretti cumprimentou rapidamente alguns oficiais presentes, mas seus olhos não permaneciam neles por muito tempo. Ele parecia procurar algo, ou alguém. E eu sabia exatamente quem. Os alunos foram orientados a permanecer em posição de sentido enquanto a banda executava o hino nacional. Senti o coração desacelerar naquele ritmo treinado durante anos. O público cantava, alguns com emoção, outros apenas murmurando, mas meu pai preferiu usar o momento para cochichar. Não vê, Helena? Ele disse para minha mãe, cheio de convicção. Ele está aqui por Camila. Vai chamá-la para entregar o diploma. Vai dar destaque. Isso é coisa de quem tem futuro no exército. Helena concordava com tudo, como sempre concordou. Nunca defendeu, nunca questionou, nunca contestou. Para ela, eu era um ponto fraco, uma sombra indesejada perto da estrela da família. Era mais fácil seguir o fluxo do orgulho alheio do que enfrentar a verdade. Quando o hino terminou, a plateia voltou a se sentar. Moretti aproximou-se do palco, mas em vez de assumir imediatamente a posição de honra, ele fez algo inesperado. Caminhou para mais perto das arquibancadas, observando lentamente cada setor, como se analisasse rostos. Meu pai, ao notar, ficou inquieto, limpando as mãos na calça. Ele está olhando para cá, ele disse, com a voz embargada de excitação. Claro, deve estar vendo a gente. Helena, ajeita o cabelo. Isabela, tenta não estragar a foto, por favor. Respirei fundo. Mesmo depois de tanto tempo e distância, Rogério continuava acreditando que podia me moldar com palavras afiadas. Não sabia ele que já fazia anos que sua voz não tinha mais poder sobre mim. O mestre de cerimônias anunciou o início da chamada dos formandos. Cada nome ecoava em microfone, e os cadetes avançavam um a um para receber o diploma. As famílias vibravam, algumas gritavam, outras choravam. Meu pai fazia questão de comentar cada apresentação, como se fosse especialista em treinamento militar. Esse aí sempre foi fraco. Olha a postura. Aquela ali tem jeito, mas duvido que sirva para a missão real. Camila vai ser a melhor. E a mais bonita também. Quando finalmente anunciaram, cadete Camila Ferreira da Silva. Os aplausos quase estouraram meus ouvidos. Meus pais levantaram, acenando como se fossem celebridades.
Rogério gritava o nome da filha com orgulho descontrolado, enquanto Helena fazia sinal de coração com as mãos. Camila marchou até o palco com o peito erguido e um sorriso que parecia ensaiado. E, para surpresa de todos, o general Moretti levantou-se. Um murmúrio percorreu a plateia. Meu pai arregalou os olhos. É agora. Ele disse, batendo no meu braço com empolgação. Ele vai entregar o diploma para Camila. Eu sabia. Eu sempre soube. Mas Moretti não caminhou na direção do palco. Deu alguns passos, e mudou o trajeto. Eu percebi o momento exato em que a expressão do meu pai derreteu. Moretti desceu o pequeno degrau do setor de autoridades e seguiu, em direção à arquibancada onde estávamos. As pessoas começaram a virar o rosto, tentando entender. Rogério levantou-se imediatamente, estendendo a mão, pronto para receber um cumprimento que nunca viria. General. Uma honra. Moretti passou direto por ele, como se fosse invisível. O silêncio que caiu sobre as arquibancadas foi tão denso que parecia quase físico. Rogério ficou com a mão suspensa no ar, congelado, a fala travada na garganta. O general parou, bem na minha frente. Eu me levantei devagar. Não como filha rejeitada, não como civil desqualificada. Levantei como fui treinada, na postura exata em que se ergue alguém que conhece profundamente o peso das decisões que carrega. Moretti firmou o olhar nos meus olhos. Havia reconhecimento, respeito, e algo que transbordava hierarquia. Algo que atravessava qualquer fachada. Ele ergueu a mão direita, postura impecável, dedos alinhados à aba do cap. E então, com voz firme o suficiente para ecoar por todo o pátio, declarou, Marechal Isabela Almeida. Se me permite, senhora, é uma honra tê-la aqui. O mundo parou. O silêncio não era mais silêncio. Era choque. As pessoas começaram a se levantar, tentando entender se tinham ouvido certo. Um marechal. Uma das patentes mais altas das Forças Armadas Brasileiras. Uma autoridade acima de qualquer general presente. Rogério cambaleou um passo para trás, como se tivesse tomado um golpe físico. Minha mãe levou a mão à boca. E Camila, no palco, paralisou com o diploma na mão, olhando diretamente para nós, os olhos arregalados, a boca entreaberta. Eu respondi ao cumprimento com a precisão de décadas de disciplina. General Moretti, agradeci, devolvendo o gesto. A honra é minha. E naquele instante, tudo que minha família acreditava desmoronou. Quando devolvi o cumprimento ao general, a reação ao redor não foi imediata, foi gradual, como uma onda que começa pequena e de repente se torna gigantesca. Primeiro, houve sussurros isolados, depois murmúrios crescendo entre as arquibancadas, e então um burburinho tenso tomou conta do pátio inteiro. Ela é marechal? Mas o pai disse que ela desistiu, como assim? Isso muda tudo. O cerimonial interrompeu a entrega de diplomas por alguns instantes, claramente sem saber como proceder. Camila, ainda imóvel no palco, tentava respirar direito, agarrando o diploma com dedos trêmulos. Era como se estivesse assistindo ao colapso de um castelo que ela passou anos decorando, pedra por pedra, sem perceber que os alicerces eram baseados em mentiras contadas por ela mesma e por nossos pais. Meu pai, porém, demorou mais para compreender. Ele piscava rápido, como se esperasse acordar de um pesadelo. A expressão de orgulho cego havia sumido, no lugar, havia pânico, pânico real, cru, desmascarado. Isabela, ele disse, a voz falhando. Isso é alguma brincadeira? Alguma farsa? Moretti virou lentamente a cabeça na direção dele. Não houve agressividade, mas bastou aquele olhar para reduzir meu pai a silêncio. O general era experiente demais para intervir, mas seu desprezo profissional por quem humilha militares, principalmente da própria família, era evidente como o sol que queimava o pátio. Não é farsa, senhor Rogério, respondi, mantendo o tom sereno. Apenas a verdade que vocês nunca se importaram em procurar. Minha mãe deu um passo à frente, como se tentasse recuperar algum controle da situação. Mas você disse que tinha desistido, Isabela. Ela exclamou, tentando soar ofendida, mas soando apenas desorientada.
Você nunca falou nada, porque eu não podia. Abaixei levemente a cabeça. Meu trabalho exigia sigilo absoluto. Ela ficou sem palavras. Talvez pela primeira vez na vida. Os oficiais presentes começaram a se aproximar, formando um semicírculo respeitoso ao redor de mim. Alguns me cumprimentaram com a cabeça, reconhecimento silencioso, mas poderoso. Um coronel, com quem eu já havia dividido missões de alto risco, manteve distância, apenas para evitar comprometer protocolos, mas o brilho nos olhos dele dizia tudo. Rogério observava aquela movimentação com crescente desespero. De repente, algo dentro dele explodiu, não raiva, mas medo. Você tinha a obrigação de contar pra gente. Ele gritou, a voz descendo um tom. Eu sou seu pai. Merecia respeito. Respeito? Repito, ainda calma. Como que você me deu quando contou à vizinhança inteira que eu era uma fracassada? Ou quando disse que eu estraguei a honra da família? Ou quando riu na minha cara dizendo que minhas escolhas eram vergonha pública? Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Não tinha resposta. Moretti fez um sinal sutil para o cerimonial prosseguir. A cerimônia precisava continuar, mas não como antes. A presença de uma marechal ali, sem aviso prévio, tinha transformado tudo. No palco, o mestre de cerimônias retomou a entrega dos diplomas, mas Camila ainda parecia em transe. Quando finalmente entendeu que seu nome estava sendo chamado novamente, agora para a pose oficial de foto, ela caminhou até a linha marcada no chão como se estivesse atravessando um campo minado. Antes da foto, porém, algo aconteceu. Uma major responsável pela disciplina dos cadetes aproximou-se dela discretamente, conversou por alguns segundos e fez um gesto firme. Camila deveria se retirar do palco. Os murmúrios voltaram a explodir. Camila ficou lívida. Por quê? Ela sussurrou, a voz embargada. O que está acontecendo? Isso é minha formatura. A major manteve o tom formal. Recebemos uma denúncia de conduta inadequada durante a cerimônia. Precisamos encaminhá-la para avaliação imediata. Conduta inadequada. Eu nem precisei perguntar. As humilhações públicas dela contra mim, feitas antes da cerimônia começar e testemunhadas por dezenas de pessoas, eram incompatíveis com o código de ética militar. Camila olhou para mim como se eu tivesse puxado o tapete sob seus pés. Isabela, por favor, ela implorou, pela primeira vez na vida, sem arrogância. Diz que isso é mentira. Diz para eles pararem. Eu não disse nada, respondi. Suas atitudes falaram por você. Ela começou a chorar, mas a major a conduziu firmemente para fora do palco. Não havia escândalo, nem algemas, apenas a fria e impecável execução das normas. A plateia acompanhava em silêncio, chocada demais para reagir. Rogério tentou correr atrás da filha. Isso é um absurdo. Ela é a melhor cadete dessa turma. Ele gritou, perdendo completamente a compostura. Foi a Isabela. Essa garota sempre estraga tudo. Moretti se colocou entre nós, sua presença imensa e inabalável. Senhor Rogério, disse, firme, a disciplina militar se aplica a todos. Ninguém perde nada por causa de outra pessoa. Sua filha colheu as consequências das próprias ações. Meu pai tentou retrucar, mas Moretti deu um passo à frente, e Rogério, instintivamente, recuou. Talvez pela primeira vez, ele viu um limite real, oficial e inquestionável. Helena chorava baixinho, sem saber a quem acudir. Mas eu sabia, ela não chorava por mim. Chorava porque o pedestal onde ela colocou Camila por toda a vida estava desabando. Eu respirei fundo, mantendo a postura. A cerimônia continuou, mas já não tinha o brilho ensaiado. O peso da verdade pairava no ar como fumaça após um disparo. E, pela primeira vez, minha família experimentou algo que sempre se recusou a enxergar: as consequências não poupam ninguém. A retirada de Camila do palco deixou o pátio em um estado quase hipnótico. A banda continuava tocando, o cerimonial seguia, mas era como se tudo estivesse envolto em um nevoeiro de incredulidade. A notícia correu rápido entre as fileiras:
cadete afastada por conduta incompatível durante a formatura. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas todos lembravam do que tinham visto antes do início do evento, as risadas, o deboche, as provocações. Aquilo que antes parecia apenas arrogância de uma jovem empolgada agora era visto sob uma nova luz. Rogério estava transtornado. Caminhava de um lado para o outro, dizendo que tudo era um complô, que eu havia causado aquilo, que a carreira brilhante da filha dele fora destruída por ciúmes. A cada frase, ele demonstrava não apenas descontrole, mas também uma profunda incapacidade de aceitar que as consequências às vezes chegam independente da vontade dele. Isso é culpa sua, Isabela. Ele rugiu, aproximando-se de mim com um rosto vermelho. Você sempre teve inveja da sua irmã. Não consegue ver ninguém feliz. Moretti observava com a paciência calculada de quem está acostumado a lidar com explosões emocionais, mas não estava ali como pacificador familiar. Ele estava ali para garantir que nenhum limite fosse ultrapassado. Senhor Rogério, disse ele, com a voz firme, porém controlada, recomendo que o senhor mantenha compostura. Não é prudente causar tumulto em uma cerimônia militar. Meu pai virou-se para ele, furioso. Com todo respeito, general, mas essa situação é injusta. Minha filha é inocente. Essa história de conduta inadequada é um exagero. É claro que alguém está querendo arruinar a carreira da Camila. Moretti deu um leve passo para frente. Não era ameaça. Era hierarquia. A disciplina interna do exército não é determinada por opiniões pessoais, senhor. A cadete será avaliada conforme as normas. Nenhum militar, independentemente de parentesco ou conveniência, está acima das regras. Helena puxou o braço de Rogério, tentando acalmá-lo. Rogério, por favor, você vai acabar se complicando, eu? Complicado? Ele empurrou a mão dela. A Isabela sim deveria se complicar. Essa menina nunca fez nada além de destruir a própria família. Eu respirei fundo. Pai, disse, com tom neutro, quase frio, que eu não destruí nada. Apenas deixei de carregar o que não era meu. Ele virou-se para mim com uma mistura de ódio e desespero, como se tentasse encontrar algum lugar onde depositar a culpa que não conseguia assumir. Você arruinou a vida da sua irmã. Ele berrou, apontando o dedo para mim. E ainda quer que a gente acredite que você virou marechal. Isso é ridículo. Uma farsa. Você é uma farsa. Antes que Moretti precisasse intervir, um grupo de oficiais se aproximou. Não vieram para mim, vieram para ele. Senhor, precisamos que mantenha distância e respeite a área reservada, disse um capitão, firme. Eu não vou a lugar nenhum. Rogério gritou, gesticulando sem controle. Minha filha é vítima disso tudo. E essa outra aqui, que apontou novamente para mim, sempre foi a vergonha da família. As pessoas ao redor começaram a se afastar. Era claro que a situação estava fugindo do controle. Moretti suspirou discretamente, como quem finalmente aceita que terá de agir. Ele fez sinal para o capitão, que acenou de volta e deu 2 passos à frente. Senhor Rogério, por favor, venha conosco, disse o capitão. Vamos levá-lo para a área administrativa até o final da cerimônia. Eu não vou a lugar nenhum. Vocês não têm o direito de me tirar daqui. Foi aí que ele cometeu o pior erro possível. Em seu surto, ele avançou em minha direção, não para me agredir fisicamente, mas o suficiente para transbordar o quadro. Ele atravessou a marca amarela pintada no chão. A linha que separava a área comum do público da área de acesso exclusivo a oficiais e convidados militares. Uma linha delimitada por normas federais. Uma linha que só poderia ser cruzada por quem estivesse autorizado. Quando seus pés pisaram além do limite, ouviu o estalar seco de oficialidade. Era como ouvir uma porta se fechando. Senhor Rogério, disse Moretti, agora em tom severo, o senhor acaba de ultrapassar uma zona restrita. Isso constitui violação de segurança e tentativa de intimidação a uma autoridade militar. Meu pai empalideceu instantaneamente. O quê? Eu só. Mas já era tarde. 2 soldados da polícia do exército se aproximaram rapidamente, postura impecável.
Senhor, por favor, coloque as mãos para trás. Não. Vocês não podem me tratar assim. Eu sou o pai dela. Ela é minha filha. Ele apontou para mim como se eu pudesse salvá-lo. Isabela, diga alguma coisa. Diga para eles pararem. Eu o encarei. Não havia raiva. Não havia vingança. Apenas uma constatação fria. Pai, a lei existe para todos. Inclusive para você. Ele deu um passo na minha direção, desesperado. Você vai deixar isso acontecer? Vai me deixar ser preso? Depois de tudo que fiz por você? Depois de tudo que você fez comigo, pai, respondi, firme. Isso não é sobre mim. Isso é sobre suas escolhas. As algemas foram colocadas. Não com violência, mas com firmeza. Helena começou a gritar, dizendo que tudo aquilo era injusto, que eu era cruel, que uma filha jamais deveria permitir algo assim. Ela é sua irmã. Ela é sua irmã. Ela repetia, como se aquilo justificasse qualquer coisa. Quando Rogério foi conduzido, ainda berrava meu nome como se fosse uma acusação. Como se eu tivesse a obrigação de seguir sustentando o caos que ele próprio criava. A cerimônia seguiu, mas agora havia um clima estranho pairando no ar, não apenas choque, mas também compreensão silenciosa. Pela primeira vez, as pessoas ali percebiam quem realmente causava destruição naquela família. E também percebiam algo mais, eu não tinha terminado. A verdade ainda não havia sido inteiramente revelada. Aquele dia não estava perto de acabar. A prisão do meu pai criou um silêncio quase ritual no pátio. A cerimônia continuou por alguns minutos, mas ninguém prestava atenção nos discursos. Tudo havia mudado. A presença de um marechal disfarçada entre familiares, a queda pública da filha favorita e o colapso total do homem que sempre comandou nossa casa, tudo isso se sobrepunha à programação oficial. Quando o evento terminou, os oficiais começaram a se dispersar, e a maioria dos convidados ainda lançava olhares cautelosos na minha direção. Alguns se aproximavam apenas para cumprimentar de forma protocolar, outros desviavam o olhar, talvez envergonhados por terem rido das humilhações que presenciaram mais cedo. Eu não os julgava. Cada um lida com a verdade de acordo com a própria consciência. Moretti aproximou-se de mim e fez um gesto respeitoso. Marechal, o setor disciplinar já está cuidando do caso da cadete. A senhora pode aguardar no gabinete ou seguir com seu retorno. Como preferir. Obrigada, general. Ficarei mais alguns minutos aqui. Ele concordou e se afastou com discrição. A partir daquele ponto, minha permanência não era mais militar, era pessoal. Helena veio correndo em minha direção, desesperada, com a maquiagem borrada e os fios do cabelo escapando do coque. Isabela, por favor. Ela implorou, agarrando meu braço. Faça alguma coisa. Seu pai não merece isso. Camila também não. Sua irmã só estava nervosa, é normal acontecer essas coisas. Eu me desvencilhei devagar, sem violência. Mãe, isso não é normal. Nunca foi. Ela respirou fundo, como quem tenta reorganizar o caos interior. Você precisa entender, seu pai te ama. Só não sabe demonstrar. E Camila? Camila sempre olhou para você como um exemplo. Ela só me humilhou desde que éramos crianças, completei. Só aprendeu com vocês que meu valor era menor. Só repetiu tudo que ouviu você e o pai dizerem por anos. Helena abriu a boca, mas nenhuma defesa saiu. Pela primeira vez, ela parecia enxergar algo real, e isso a assustava. Filha, você não pode abandonar sua família assim. Eu soltei um riso curto, não de deboche, mas de compreensão tardia. Mãe, eu abandonei vocês há muito tempo. Vocês só não perceberam porque estavam ocupados demais olhando para vocês mesmos. Ela começou a chorar de novo. Por favor, Isabela. Ajude sua irmã. A carreira dela acabou. Ela não vai se levantar disso. Talvez finalmente ela entenda como é ser tratada como decepção, respondi.
e talvez isso a faça crescer. Ou não. Mas essa responsabilidade não é minha. Deixei minha mãe ali, sem ódio, sem vingança. Apenas com a verdade que ela evitou por toda a vida. Caminhei até o prédio administrativo, onde Camila estava sendo mantida enquanto aguardava a decisão do conselho disciplinar. A porta estava aberta. Ela estava sentada, sem o cap, uniformes desalinhados, rosto inchado de chorar. Quando me viu, endireitou o corpo como se ainda houvesse alguma hierarquia entre nós. Por favor, ela disse, a voz falhando. Isabela, fala para eles que eu não quis te humilhar. Que era só brincadeira. Que a gente sempre se provocou. Eu não posso perder tudo. A dor na voz dela era real, e ainda assim, distante da empatia que ela jamais me ofereceu. Camila, você não está aqui por minha causa, respondi, firme. Está aqui pelas suas escolhas. Não existe farda que esconda caráter. Ela começou a chorar de novo, mas desta vez sem máscara. Eu posso mudar. Eu juro. Eu faço qualquer coisa. Só fala com eles. Você é marechal. Eles vão te ouvir. Me aproximei, mantendo a postura. O exército não pune por brincadeira. Puniu porque você usou sua posição para humilhar outra pessoa. E porque isso revela quem você é. Eu não posso, e não vou, apagar isso. Ela abaixou a cabeça. Pela primeira vez, pareceu pequena. Você me odeia. Demorei alguns segundos antes de responder. Não, Camila. Eu simplesmente não te carrego mais. Saí da sala. Ao cruzar o corredor, encontrei o capitão responsável, que me informou que Camila seria oficialmente desligada do programa de formação por comportamento incompatível. Ela perderia a patente recém-conquistada. Eu apenas concordei. Do lado de fora, o sol já começava a se pôr. Meu pai estava sendo levado para a delegacia militar. Minha mãe continuava do lado de fora do pátio, tentando ligar para advogados que não poderiam fazer nada. A vida deles estava finalmente sendo vivida por eles mesmos, sem eu como amortecedor. Aproximei-me do carro oficial que me aguardava. Antes de entrar, peguei meu celular. Havia dezenas de mensagens e ligações perdidas da minha mãe e do meu pai. Apaguei todas. Bloqueei os dois. Bloqueei Camila. Bloqueei qualquer lembrança que me prendesse àquele papel de filha que nunca existiu de verdade. Moretti abriu a porta para mim. Pronta, senhora? Respirei fundo. Sim. Pronta. Entrei no carro sem olhar para trás. Porque quem finalmente escolhe o próprio caminho não precisa mais observar os escombros que deixou, apenas garante que nunca mais voltará para eles. E eu nunca mais voltei. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias como essa. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde os próximos vídeos. Cada história aqui é feita com muito cuidado para tocar seu coração e fazer você refletir. E olha, depois de tudo o que aconteceu com a Isabela, eu quero muito saber a sua opinião. Você teria feito o mesmo que ela fez? Teria coragem de se afastar de uma família que só te machuca, mesmo que isso custe anos de convivência? Me conta aqui nos comentários, eu estou lendo tudo. E já deixa também a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Ah? E não esquece de compartilhar essa história com alguém que você sabe que vai sentir essa mesma força e coragem da protagonista. Isso pode ajudar muita gente a abrir os olhos. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.